bem-vindos em nosso curso 7 Cursos em 1. Queremos agradecer a todos vocês, principalmente vocês que nos procuram no privado, falando dessa nova experiência. Nós temos aqui bons alunos, pessoas estudiosas. Podemos dizer que nós, em nossos institutos, aqueles que fazem um curso conosco, existem militares, existem advogados, temos também filósofos, temos enfermeiros, temos também psicólogos, médicos. São pessoas que estão conosco, aprendendo, desenvolvendo, contribuindo, nos ajudando também nessa nova etapa. E agora nesse curso, 7 cursos em 1, nós estamos muito, mas muito felizes mesmo por ter vocês conosco. E prepare-se porque esta é a nossa 11ª aula. Meu nome é Agilson Gualberto e mais uma vez sejam todos bem-vindos. Pois bem, neste nosso novo curso, 7 cursos em 1, você vai abraçar o ser humano tomando um conhecimento perfeito desde o momento que ele nasce. Aliás, nós apresentamos primeiramente aquilo que é nato, aquilo que ele já traz ao vir a este mundo, que contribui e colabora na formação da sua personalidade. Logo, seguirá também ali o seu comportamento. Esse nosso curso é um curso fantástico, como nós já introduzimos dizendo, você vai abraçar o ser humano tomando um conhecimento melhor para entendê-lo, o seu comportamento e principalmente o nosso foco, saber compreender as causas principais de todos os transtornos que possam afligir cada um individualmente. Nós apresentamos o ser humano como sendo um composto de coisas natas, o qual ele já nasceu, aquilo que é nato, e aquilo que é adquirido. E nós mostramos em detalhes, mais ou menos, alguns pontos fundamentais para que você possa entender. E agora nós vamos entender um outro fator que é determinante. E este fator que nós vamos estudarmos agora é aquele fator que você vai perceber que se torna causa, se torna efeito, se torna problema, também é solução. O único fator sendo isso tudo. Quando você lidar com qualquer pessoa, você vai perceber que este é um fator que influencia e atinge um ser humano em todos os seus aspectos. Sim, este fator ele pode influenciar até mesmo aquilo que é nato, os seus temperamentos. Esse fator ele pode influenciar, além do temperamento, aquilo que é nato, o qual nós já aprendemos. Este fator ele pode influenciar também as necessidades, tanto psicológicas como as fisiológicas. Este fator pode ter influência até naquele comportamento que é algo genético. Este fator ele é principalmente o contribuidor, o construtor dos 4 fatores que nós já apresentamos sobre o ser humano, que é o fator psicológico, o fator intelectual, o fator espiritual e o fator de caráter. Mas que fator é este que nós vamos estudá-lo? Praticamente vai ser quase todo o nosso curso, vai ter algo relacionado com este fator, como a causa, como as consequências, porque este fator ele tem a ver com a causa, mas ele também produz consequências. Ele é o problema, ele é o grande problema, como ele é também a solução, na medida que nós vamos acertando, digamos assim, a maneira de entender e de encarar esse fator. Que fator seria este? Prepare-se que nós vamos dizer para você. E vocês vão perceberem que este fator realmente, ele influencia todo o seu ser. Influencia seu psicológico, influencia você fisicamente, influencia no seu comportamento, tem a ver com a situação que você se encontra hoje, o estado que você se encontra hoje, tem a ver com suas metas que você tem na vida, tem a ver também com seus compromissos que você tem hoje e também tem a ver com a sua história. Este é o fator determinante, influenciador do ser humano. E nós vamos mostrarmos que ele é a causa de vários tipos de transtornos, o qual nós vamos apresentar alguns deles. Mas que fator seria este? Prepare-se, ato de acreditar. O seu ato de dar crédito. Como este fator influencia seu comportamento? Podemos chamar este fator de o acreditar.
ele influencia no seu temperamento, ele influencia nas suas necessidades, ele influencia na construção dos 4 fatores. A crença. E podemos dizer para você que problemas como complexos, problemas relacionados com neuroses, problemas relacionados com as psicoses, problemas relacionados com as fobias, e sem falar no caso mais agudo, como a insegurança, a incerteza, o ressentimento, o vazio, a frustração, a agressividade, está tudo relacionado com a crença, o ato de você acreditar. Olha só como esse fator ele é importante. Nós vamos mostrarmos no decorrer do curso, relacionado precisamente com todos esses pontos que tem a ver com transtorno de personalidade, algo que está influenciando o seu comportamento, que está influenciando a sua personalidade, atingindo você em todos os seus aspectos, tanto aquilo que é nato como aquele que é adquirido. E nós vamos mostrarmos de maneira bem embasada como isso realmente afeta você. Crença, o ato de você acreditar. E hoje nós vamos apenas dar uma base para esse estudo. Mas, na medida que o tempo for passando, nós vamos estudar sobre a insegurança. Por que alguns indivíduos é cronicamente inseguro? Por que alguns indivíduos ficam muito assim preocupados? Nós vamos tentar entender também por que alguns indivíduos são tão agressivos, outros tão frustrados, outros facilmente se ferem. Nós vamos entendermos o complexo de inferioridade, o sentimento de superioridade, tudo na linha do ato de acreditar. Prepare-se que nós temos certeza que você vai gostar daquilo que você vai aprender. Pois bem, como é que funciona a sua mente? Este é um ponto que eu vou dar um exemplo aqui agora, e este exemplo que você precisa prestar bem atenção vai ser praticamente uma das bases para este conhecimento que você vai ter. É uma das bases elementar para você entender como é que você funciona. Presta atenção nesse exemplo. Digamos que o homem está no mato, ele está numa selva. Imediatamente ele vê um urso, ou quem sabe um leão, um animal feroz. Imediatamente a adrenalina é derramada na sua corrente sanguínea. O sangue que estava nas pernas sobe, as batidas cardíacas aceleram, a transpiração aumenta e ele começa a correr muito mais do que normalmente ele correria. Presta atenção nesse processo. Se eu perguntar a você o que foi que fez ele correr tanto daquele jeito, assustadoramente, você vai me dizer que foi o medo. E você está certo, porém, antes do medo teve uma outra coisa. E esta outra coisa que tem a ver com a questão que nós vamos entender praticamente todo o nosso curso, relacionado com todos os transtornos, relacionado com a personalidade. Mas o que? Antes dele sentir o medo, ele teve que ver no meio ambiente algo que ele identificou como um urso ou como um animal feroz. Ao ele identificar aquilo na mente dele, o medo ele é instintivo, mas o medo não viria sem primeiro uma identificação, algo que ele estava vendo no meio ambiente. Jamais viria todas essas reações emocionais se ele primeiramente não tivesse identificado no meio ambiente um animal feroz. Mas aí que vem uma pergunta. Digamos que aquilo não era um animal feroz, mas um cachorro peludo, ou quem sabe um amigo lhe fazendo uma pegadinha se vestiu de urso, ou se vestiu de um animal feroz. E eu pergunto a você, mas se ele identificasse como um animal feroz, mesmo assim, mesmo que ele estivesse enganado, mesmo que ele não estivesse certo, será que aquelas reações que eu apresentei agora há pouco, o coração começa a acelerar, as batidas cardíacas, a transpiração, ele começa a gelar frio, todo o metabolismo orgânico, será que seria a mesma se ele acreditasse que era um urso ou que era um animal feroz? Será que essas reações seriam a mesma? É claro que seria. Então isso significa que nós agimos e reagimos às coisas não
precisamente como elas são ou como ela é, mas depende primeiro da imagem mental que nós fazemos dela. Como é que nós a identificamos? Então, todas as reações emocionais que levam a um comportamento precisou primeiro de uma identificação. Ele analisar o meio ambiente e acreditar. Então, depois que ele acreditou, que vê as reações emocionais. Então, isso significa que o homem atua e age e sente de acordo com aquilo que ele acredita ser uma verdade a respeito do meio ambiente. Então vem uma outra afirmação mais importante. Este mesmo cérebro que identifica o meio ambiente, identifica você mesmo, eu mesmo. Com o mesmo cérebro que eu olho ao redor de mim e identifico as coisas, eu olho para mim mesmo e também me identifico. E observa da seguinte forma: assim como eu me enganei com o meio ambiente e tive reações emocionais e comportamentos emocionais que não foi coerente com a realidade, mas estava em coerência com aquilo que eu acreditava. Foi o caso do homem que viu um animal feroz. O comportamento dele de correr estava coerente com aquilo que ele acreditava, mesmo que aquilo não fosse uma verdade. Produziu toda uma relação orgânica e isso fez com que ele corresse. Isso significa que se o meu cérebro tem uma ideia de mim mesma que não seja uma realidade, isto também vai produzir em mim a emoção, reações coerentes com aquilo que eu acredito. Então observa que o mesmo cérebro que identifica o mundo, identifica a própria pessoa. E assim como eu posso ter uma definição, uma identificação do meio, eu também posso ter uma definição, uma identificação de mim mesma. E assim como uma identificação do meio ambiente produzir emoções e comportamento, assim também uma identificação sobre mim mesma vai produzir emoções e comportamento. Assim como a identificação do meio ambiente errada, mas eu acreditei, produziu emoção e comportamento, assim também uma definição, uma identificação de mim mesma que esteja errada, porém se eu acreditar, vai produzir emoções e comportamento. Então podemos dizer que a autoimagem, a maneira de eu me ver, a maneira de você ver você, a maneira de nós nos vermos, ela é a chave da personalidade do comportamento. Isso significa que o nosso comportamento estará sempre em coerência com aquilo que nós acreditamos. Então, quando falamos de personalidade e de comportamento, isso vai depender da imagem mental que eu faço de mim mesma. As emoções serão coerentes a elas. E é baseado nesse pressuposto que nós vamos apresentar para você como é que funciona todo esse processo mental psicológico que pode interferir no temperamento, pode interferir nas suas necessidades psicológicas e fisiológicas, pode interferir em toda a sua formação, seja intelectual, espiritual ou psicológica e até moral. Aquilo que você define, identifica e acredita como sendo uma verdade, você terá comportamento e terá uma personalidade que será coerente a ela, ainda que você esteja enganado. Lembre-se do homem que viu um animal feroz. As reações que veio sobre ele foi porque ele acreditou naquilo que estava no meio ambiente. E não era, mas veio todas as reações. Assim também, aquilo que você acreditar em você e não for, também vai produzir reações, porque o cérebro procura estar em coerência, o seu comportamento procura estar em coerência com aquilo que você acredita. Este será o ponto do nosso estudo de agora para frente. E você vai aprender a identificar muitos males nas pessoas que convivem com você.